Hi everyone, how are you? Fine? I am teacher Ana Cláudia, professora de inglês da Escola Municipal João Salto. Estou aqui hoje para auxiliar vocês dos sétimos anos com a atividade número 3 sobre o Present Continuous. Vamos lá, let's study English. Olha, começando aqui com aquele resuminho básico, com as 3 formas do verbo to be no tempo presente e mais o verbo principal da frase que a gente tem que acrescentar o ing no final dele, certo? Então, lembrando, toda vez que nós formos fazer qualquer frase no tempo presente contínuo, a gente tem que usar o verbo to be, que tem que concordar com o sujeito da frase, e depois o verbo principal com o final ing. O present continuous indica coisas que estão acontecendo agora, né? Ações que estão acontecendo. Vamos lá, então, relembrar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o am eu só posso usar com o sujeito I. O is eu vou usar com o he, she, it. E o are eu vou usar com o you, we e they, ok? Então, a partir disso aí, eu vou vendo na frase qual é o sujeito e vou completando com am, is ou are e o verbo principal da frase com ing. Lembrando que tem alguns casos que a gente não pode colocar ing direto no verbo, né? Que muda um pouquinho mais. Por exemplo, lembrando também verbos que são terminados em e. Então, quando a gente tem um E final, antes de colocar o ing, nós vamos cortar o E para pôr o ing depois, ok? Verbos que são consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última consoante primeiro para depois colocar ing no final. Verbos que têm uma sílaba só, verbos curtinhos, certo? Vamos ver então. A partir disso, nós vamos completar frases usando verbos no present continuous. Então, quer dizer que nós vamos ter que usar essa mesma regrinha que eu falei agora, né? Qual é? É o verbo to be primeiro e depois o verbo principal da frase com ing final. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos para daí depois vocês terminarem, ok? Número 1, my dog e o verbo é bark. O que a gente tem que ver aí? Lembrar que my dog seria a mesma coisa que o sujeito it. Por quê? Porque é um animal. Então, eu vou substituir aí, né? O my dog pelo it. E aí, depois, como bark termina em e, eu vou tirar o e para acrescentar o ing final nele. Portanto, number 1 fica my dog is barking in the garden. Number 2, Lorena. Lorena é a mesma coisa que um she. Então, quer dizer que eu vou substituir aí mentalmente, né? Lorena é a mesma coisa que ela. Então, se eu tenho she, eu vou ter que colocar depois do she o is. E depois eu vou pegar o verbo, que é wait, esperar, e vou acrescentar o ing final nele. Aí ficaria Lorena is waiting for the train. E aí eu vou fazendo a mesma coisa com os outros, sempre completando assim, primeiro com o am, is e are e depois com o verbo principal aí com ing. Olha, lembrando daqueles verbos que mudam, tá? Verbos que são final e, ó, por exemplo, na 4 tem o write, então eu tenho que cortar o e para pôr ing. Na 8 tem o run, ele é consoante, vogal, consoante. Então, eu vou dobrar o N para depois colocar ing. Na 9, ó, o make, terminado em E. Também eu vou ter que tirar o E para colocar ing. E tem alguns aí, olha, por exemplo, number 18, 18. Tem o verbo cry, ele é terminado em Y. Será que eu mudo alguma coisa? Claro que não. O Y continua e eu vou colocar o ing depois, sem acrescentar ou tirar nada, tá? Então, é só pegar o verbo cry e colocar ing. Mesma coisa o outro de baixo, study. Eu vou também só acrescentar o ing depois do Y, sem mudar nada, ok? Olha, lembrando aí, the secretary quer dizer a secretária, que é o number 6. Some cats, alguns gatos. Alguns gatos seria a mesma coisa que eles, que é o número 7 aí, tá? Então, depois do some cats, a gente vai colocar o are. Na 8, number 8.
Two boys, 2 meninos. Mesma coisa que eles também. Então, eu vou ter que colocar o are depois, ok? Então, prestem bem atenção nos sujeitos, para daí vocês verem se vão colocar o am, o is e o are, e depois o verbo principal com o ing. Ok? Pessoal, espero então que vocês tenham entendido bem. Vejo vocês na próxima lição. Bye bye, see you!